Olá, estamos no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. O seu canal combativo, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores e da luta contra os golpistas. Bom, nosso programa de número 688, destacando, 689, destacando hoje que seriam trapalhadas, né, se não fosse uma política que hoje, em números oficiais, completou aí, superou a marca de 250 mil pessoas mortas. Em meio a essa situação, mostrando o total desprezo pela vida da população, o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, avacalha totalmente com a farsa da vacinação, totalmente desmoralizada, até com vacina indo de um estado para o outro, vacina trocada, né? O ministro que se dizia especialista em logística. Mas o grande acontecimento do dia foi o governador cínico, o governador que se diz científico, que chegou aí a merecer aí o apoio da esquerda, que inclusive apontaram ele como um possível líder da oposição, né, ao governo genocida de Bolsonaro. Pois bem, o governador genocida João Dória anunciou hoje um lockdown parcial a partir de 23 horas, de 23 às 5 horas da manhã, para, obviamente, afiar a repressão no Estado, impor uma política repressiva e zombar do sofrimento do povo. O governador está determinando que as pessoas fiquem em casa de 11 às 5 horas da manhã e trabalhem normalmente, que tudo aconteça normalmente, que as escolas continuem abertas, matando professores, funcionários, estudantes, contaminando os pais, que as pessoas continuem a partir de qualquer horário, porque também ninguém vai fiscalizar se o ônibus sair lotado lá do fundão da Zona Sul, lá em Vargem Grande, ou no fundão da Zona Leste, né, para lá de Cidade Tiradentes, lá no fundão, bem no fundão, né, ninguém vai acompanhar se o ônibus estiver lotado às 5 horas da manhã. É um vale tudo. É a política criminosa, como que zombando do povo, como se o vírus, como se essa medida tivesse alguma eficácia real no combate à pandemia. É uma política criminosa, uma política de quem, desde o começo, né, vem encenando, vem fingindo que combate a pandemia, que faz oposição, supostamente, ao governo Bolsonaro, mas que, na realidade, a política é exatamente a mesma: deixar o povo morrer e defender os interesses dos grandes capitalistas. Bom, você fica conosco e acompanha aí que nós vamos falar tintim por tintim sobre esses acontecimentos, sobre essa encenação geral de combate à Covid, sem combater absolutamente nada. Nós vamos saudando aqui aos nossos amigos internautas que estão conosco aí acompanhando a nossa programação aqui da Causa Operária TV. Muita gente que já estava assistindo ao programa Comando de Greve, né, hoje apresentado aí pelos professores Caio e Aline, né, nosso programa das 7 da noite, o Análise Sindical, apresentada pela companheira Lília Miranda e companheiro Tiago. Bom, muito obrigado a vocês que estão conosco, a vocês também que nos assistem depois aí na madrugada, na reapresentação, porque todos os programas aqui do nosso canal você pode acessar no horário que você desejar, que você puder assistir, né? Então, a nossa saudação a você, pedindo a você que compartilhe o link do nosso canal, né? Você pode apertar aqui, logo embaixo da telinha, tem aqui o link para você compartilhar, ou pode copiar o link aí em cima e distribuir aí nas redes, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos, mandando aí para todo mundo, para deixar de lado aí os programas da imprensa golpistas que mentem para a população e vir assistir aqui o canal Causa Operária TV, né, com seus programas de informação, cultura, esporte, né, de defesa dos interesses da juventude, dos negros, das mulheres,
vem para cá, divulga aí a nossa programação, acompanhe, né? Bom, e saudar aqui alguns companheiros que estão presentes conosco, em nome deles, a todos vocês que ao vivo ou na reapresentação nos assistam. O Daniel Santana, o companheiro Luiz Gonzaga, nosso muito boa noite aí para o companheiro Ernesto Abdala Filho, quem mais que está por aqui? O Rudy Pride, né? Muito obrigado aí, boa noite. O companheiro Para Que Postar, só tendo Face, que já chegou por aqui dando a sua contribuição, que nós precisamos muito, né? Siga aí o exemplo do Para Que Postar, só tendo Face, também do companheiro Ernesto Abdala Filho, e contribua aqui para sustentar o nosso canal independente, combativo, revolucionário, que não tem aqui, você não vai encontrar propaganda de branco, de empresas de automóveis que enganam o povo e depois super exploram a classe operária, e depois, quando seus interesses aí não estão satisfeitos, fecham as fábricas e demitem todo mundo, né, como está acontecendo agora no Brasil. Bom, boa noite para Desta Vez Eu Consigo, para Sem Chance, né, e para todos vocês aí, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e ao nosso canal. Compartilhem adoidado, né? O Sérgio Salgueiro chegando por aqui já colocou um apelido no vírus, né? Vírus guarda noturno, porque só trabalha só de 11 às 5, né? A companheira Lília falou que é o vírus baladeiro, né? Porque a política do Dória é reprimir o vírus à noite e nas festas, né? Como se o vírus, mostrando claramente a política reacionária contra a população, né? Como se o vírus atuasse, né? Durante o dia, nos ônibus lotados, não tem vírus, não tem repressão aos tubarões do transporte coletivo. No metrô, 50 mil pessoas na Praça da Sé, né? Trocentas mil pessoas lá na Central do Brasil, aí não pega. Mas, né, agora os governos, o Dória está dando um exemplo, e logo, logo, isso já está sendo seguido aí em vários outros estados do país, né, inventando aí o pretexto para repressão, para aumentar aí o sofrimento e a perseguição ao povo, né? O país é uma ditadura, cada vez mais a gente vê atos ditatoriais. Bom, vamos em frente na nossa pauta, nós já vamos falar disso aí. Boa noite para o Antônio Martins também, chegando por aqui, o Joe Picolé Rasta, né, mandando aqui o seu salve aqui para o pessoal, seja muito bem-vindo. Bom, vamos começar a nossa pauta, já que nós estamos falando de encenação, de calhordas, né, de tentativa de tapear o povo. Bom, mais um detalhe aí denunciado da fraudulenta e criminosa Operação Lava Jato, né? A defesa do ex-presidente Lula apresentou aí, divulgou, né, mais um trecho do diálogo do Dallagnol e com seus amigos, né? E esses diálogos foram protocolados lá, foram encaminhados ao Supremo Tribunal na segunda-feira, né? E neles fica há declarações que deixam claro a política de capachos do imperialismo internacional, né, de cúmplices da política de destruição da economia nacional em favor das grandes empresas norte-americanas, né? Em um dos momentos da conversa de Dallagnol e seus amigos procuradores, eles dizem o seguinte: os americanos vão quebrar a brecha, né? Os americanos vão quebrar a declaração do Dallagnol que vem aí na imagem, né? E aí, na sequência, aí, o kkkk, né, o deleite, né, de um serviçal, de um capacho, né, em favor, né, das empresas dos Estados Unidos, que levou aí só a gigantescas perdas das empresas, dos seus acionistas, mas custou o emprego de mais de 200 mil trabalhadores brasileiros, né? É evidente aí a política criminosa, né, desses verdadeiros marginais, desses delinquentes, né, que comandavam aí a operação, a quadrilha da Lava Jato, né? E, quer dizer, fica evidente
que eles, inclusive, tinham conhecimento de que serviços eles estavam servindo, que interesses eles estavam servindo. Revelar que a Odebrecht seria quebrada pelos norte-americanos, né? E é mais uma declaração que vai mostrando aí a relação entre a Jato e as autoridades norte-americanas, né? Já foi divulgado aí membros do Departamento de Estado norte-americano comemorando, né, as articulações com a Lava Jato. Já foi comprovado, denunciado, fotos de membros do FMI, agentes do FBI, participando aí das investigações da Lava Jato no Brasil de maneira ilegal, criminosa, sem qualquer autorização sequer do Estado brasileiro, né? E então, obviamente, que fica evidente, são provas que vão mostrando aí a desmoralização profunda, né, da Lava Jato, né? Vou ler aqui um trecho da conversa, né, entre Deltan Dallagnol e um procurador, um elemento do Ministério Público de São Paulo, Orlando. Então, Deltan diz: talvez possamos ter a lista e passar a eles só o número de contas em cada país, para que eles verifiquem se a ODE, que é a Odebrecht, está cooperando de modo integral. Aí o que o promotor de Orlando SP diz: acho que tem autorização dos suíços. Outra coisa, acho que os americanos quebram a empresa. E o Deltan Dallagnol responde: kkkk, né? Mostrando aí o conluio. Bom, e aí ele pergunta: vou perguntar então, mas você tem esses dois materiais? O que veio do Marco e o pedido de cooperação para compilarmos as contas? De qualquer modo, é bom termos essa relação. Ao que ele lhe responde: não. O Stefan, o procurador suíço, me avisou que mandaria via março, mas ainda não contei a ele, vou cobrar. Então, as articulações internacionais do imperialismo, né, comemoradas aí pelo capacho, pelo serviçal, que obviamente fazia isso aí não de graça, né? Estão mostrando aí que não tem mais o menor fundamento, né, para manter aí as condenações criminosas impingidas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a todos aqueles, né, que foram condenados aí por essa quadrilha da Lava Jato. É preciso se mobilizar aí pela anulação da Lava Jato. Ainda no final desse programa, nós vamos falar aqui dos atos que estão convocados para o próximo sábado, né, em defesa da restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né, e da nossa parte também a defesa da candidatura de Lula presidente, para mobilizar o país, para levantar o país contra, não só contra essa criminosa Operação Lava Jato, mas contra toda a ofensiva da direita que, por meio do golpe de Estado, está impondo, né, o maior retrocesso de toda a história do país, o maior sofrimento do povo de todos os tempos. Bom, por falar em sofrimento, vamos falar agora um pouquinho, vamos entrar no tema, vamos intermear aqui, porque o Amazonas registrou mais mortes em janeiro e fevereiro do que em todo o ano de 2020. Ou isso, quer dizer, apenas nos 2 primeiros meses desse ano, o estado do Amazonas já foram registradas, só nesse ano, 5.288 mortes por Covid-19. Né? Logicamente, uma parte dessa aí, aqui nós temos o atraso dos registros, mas só para a gente ter ideia, para comparar com a situação, né, até terça-feira, dia 23, tinham sido registradas 5.288 mortes nesse ano. Bom, no ano passado, foram registrados ao longo de todo 2019 5.285 óbitos. Né? Quer dizer, mesmo com as falsificações em 2020 e 2021, que a gente sabe que continuam acontecendo, o fato é, né, que esse número do Amazonas mostra aí a gravidade da situação, né, frente a um governo, a um país totalmente sem medidas de combate. Né? O Amazonas enfrentou aí todo o colapso em torno da falta de tudo, né? Falta de
oxigênio, chegou a faltar água, o pessoal fazendo campanha para levar água para os médicos nos hospitais, né? Uma situação de devastação. E, infelizmente, o Amazonas não é uma exceção, né? O Amazonas que atingiu aí o maior índice, o maior percentual de mortes, né, por milhão de habitantes, mais de 2 mil mortos por milhão de habitantes, né, superando aí, se fosse um país, hoje o Amazonas teria a maior média do mundo, superando a Bélgica, né, ocupando essa posição aí totalmente desastrosa. Bom, a gente volta a falar, vamos falar daqui a pouco, vamos falar mais, né, da situação da Covid. Só antes aqui na nossa pauta, destacar aqui um dado econômico que mostra, tem a ver também com o primeiro ponto, para mostrar aí a devastação produzida em todas as áreas, né, da economia, da situação sanitária, da saúde, na educação, em tudo que a gente imaginar, promovida aí por essa operação criminosa Lava Jato, pelo golpe de Estado. Bom, um dado destacado nos jornais no dia de hoje diz que os investimentos estrangeiros no mês de janeiro somaram 1,83 bilhão e que esse valor, né, do mês de janeiro é o menor, o valor em um mês, para o mês de janeiro, especificamente, em 15 anos. Quer dizer, é um retrocesso, né, para a gente ter uma ideia, só em relação a janeiro do ano passado, que já não estava nenhuma maravilha a situação, o número representa uma queda de 30,7% em comparação ao mesmo mês. Quer dizer, o capital estrangeiro está picando a mula, né? Não há investimentos no país, eles devastaram não só as empresas dos grandes capitalistas, de grandes setores importantes da economia nacional, como o caso da Odebrecht, uma empresa da área de construção civil que tinha, antes do golpe, aí, mais de 300 mil funcionários, né? Mas a devastação é total, né? Eles prometeram fazer tudo isso aí dizendo que, inclusive, a política de destruição aí da economia nacional, a política de suposto e falso combate à corrupção, levaria aí a ingresso de novos capitais, de capitais estrangeiros no país, o que, como nós estamos vendo aí pelos esses números divulgados em relação ao mês de janeiro, mas que é uma realidade de conjunto, né? Os números estão despencando, né? É uma queda, nós estamos nos percentuais mais baixos e a tendência, obviamente, como vem sendo largamente apontado, a situação bom, a gente tem as estimativas sempre que a imprensa capitalista apresenta, são verdadeiras miragens, né? Por exemplo, para 2021, o Banco Central estimou que, em dezembro do ano passado, que os investimentos estrangeiros no país avançarão para 60 bilhões esse ano, 60 bilhões de dólares, né? Quando no ano passado somaram 34 bilhões e já registraram uma queda no ano total, no conjunto do ano passado, 34,1 bilhões, o que representou uma queda de 50% em relação ao ano anterior e foi o menor ingresso desde 2009, né? Quer dizer, no período aí de cerca de 11 anos, né? Foi o menor ingresso de capitais. É uma política de fuga, o capital, a maior parte do capital que vem ao país é o chamado hot money, que vem aí para ganhar dinheiro fácil aí em aplicações na bolsa, né? Mesmo esse capital a gente vê aí a volatilidade dele aí com coisas como a que aconteceram essa semana, né? Onde para se opor aí, para pressionar o governo, contrariados aí pela intervenção do presidente da República na nomeação de um novo presidente da Petrobras, né, se provocou a queda e a desvalorização de mais de 20% do valor de mercado da empresa. Na jogatina, no dia de ontem, né, se verificou aí de novo uma recuperação, né, mostrando aí que o capital vem ao país para jogar, não são investimentos, né, não há
não há investimentos de fato na produção, no desenvolvimento do país, é só para ter lucros rápidos e fáceis, né, e ganhar dinheiro aí comprando quando há uma política, né, quando há a possibilidade de ganhos com negociações rápidas, né, que não promovem nenhum crescimento, nenhum desenvolvimento do país. Bom, vamos em frente na nossa pauta, destacando agora. Bom, o desastre, né, depois do show de politicagem, né, da encenação em torno da vacina, todo esse processo aí está desabando em todo o país. Né, é o desastre da vacinação de Dória e Bolsonaro. Né. Bom, aí nós temos um monte de dados, a gente poderia abordar isso sobre os mais variados ângulos. Né. Primeiro que a vacinação está paralisada em inúmeras cidades e capitais pelo país. Né? Algumas cidades já têm a vacinação, já parou aí há cerca de uma semana. Bom, nós temos o caso aí da enfermeira baiana, né, que depois de vacinada, ela foi contaminada antes de receber a segunda dose, né, já tendo recebido a primeira. Acho que tem imagem aí a produção tem imagem aí para mostrar para a gente da enfermeira, né, que foi feita todo um circo em torno, como aconteceu em todo o país, né, e a trabalhadora aí, coitada, agora veio a contrair a Covid, né, antes que conseguisse receber a segunda dose. Como está acontecendo, esse caso foi anunciado pela notoriedade que teve a enfermeira, a primeira a ser vacinada lá na Bahia. Né? Mas a situação, obviamente, está totalmente fora de controle. Né? Esse caso é um desastre em relação à própria propaganda da vacinação, né? Mas, obviamente, não é um caso particular do governo da Bahia. É parte da política geral traçada pelo governo Bolsonaro e pelos chamados governos científicos, né, que procuraram aí, se disfarçar como sendo aí oposição ao chamado negacionismo de Bolsonaro, mas que na prática, né, efetivamente, né, como de maneira concreta em relação à população, vem adotando a mesma política. Não há vacina, né, a pessoa toma a primeira dose e sabe lá quando vai tomar a segunda e se vai tomar. Né. A vacina aplicada, na maioria do país, é uma vacina de baixa eficácia, né, como nós já denunciamos aqui inúmeras vezes. Né, o trambiqueiro do Dória conseguiu impor ao país, né, como principal vacina a ser adquirida aí, a Coronavac, que é uma das mais caras do mundo, né, e tem aí uma das menores eficácias gerais, 50,3%. Né, e sabidamente, né, como acontece hoje com quase todas as vacinas, não tem eficácia comprovada diante aí das novas cepas, né, e particularmente aqui no caso do Brasil, da chamada cepa de Manaus, que vem se desenvolvendo aí por todo o país. Né. Bom, os governos não respeitam o intervalo previsto entre as doses. Né. O planejamento aí é só para figurar, né, como se dizia no século XIX, é para inglês ver. Né, aqui não existe, não há nenhuma garantia. Em alguns lugares houve uma reserva das segundas doses, em outro lugar isso não está acontecendo. Agora mesmo o governo está distribuindo, anunciando que ele está prevendo, né, uma chegada maior de doses no próximo período, não precisa ser feita a reserva. Bom, confiar no governo, né, é como acreditar em Coelhinho da Páscoa, Lobo Mau, Papai Noel sendo pobre e assim por diante. Né? É um governo que não tem nenhuma credibilidade. Falta vacina, né? Não há vacina ineficaz, não se respeita os prazos, não há planejamento, e os estoques, inclusive,
há casos aí que os estoques são perdidos por falta de condições de armazenamento, quando, né, não há denúncia de desvios, que são muitas, dos governos favorecendo aí familiares, empresários, etc., etc., né? Porque, obviamente, é o resultado de uma situação de politicagem, né, que nos leva a usar a pior da vacina, que não tem quantidade suficiente, não são compradas outras vacinas, né? Nós estamos vendo agora, vamos falar no programa de hoje, para certas vacinas, por coincidência também agora a vacina mais cara do mundo, né, há um projeto especial no Senado. E, por exemplo, a vacina russa, né, e outras vacinas aí que estão disponíveis no mercado, se faz questão de não aprovar, de impor entraves para que a vacina seja aprovada, né? A saúde pública, obviamente, é uma questão política, não é só uma questão de saúde. E o que nós estamos vendo aqui é um verdadeiro circo, um circo dos horrores, né, para promover aí um verdadeiro genocídio, que não só para... nós já temos esse genocídio em curso, mas a política é de ampliá-lo, né, com uma enorme encenação de que os governos estão fazendo esforços efetivos para combater aquilo que eles mesmos estão com a sua política estimulando, né? Evidentemente que há um tratamento de cachorro aí à população em todo o país, uma ditadura vem se estabelecendo em vários estados, né, com a decretação de estado de emergência, toque de recolher, lockdown, como se o problema... Bom, uma campanha sórdida, né, que vem desde o final do ano passado, para tentar responsabilizar a população pela sua própria contaminação, né? A política cínica de tentar dizer o seguinte, que os governos fazem de tudo para salvar o povo, mas que a culpa, a responsabilidade seria da população, que fez festa de Natal, fez festa de Ano Novo, fez festa de Carnaval, foi para a praia, né? Quando esses criminosos, contra esses governos cretinos, inimigos do povo, né, todo dia forçam, junto com os capitalistas, a população sair a trabalhar em ônibus lotado, a trabalhar sem condições mínimas, né, de garantia de condições sanitárias, quando não há testes. Né, no Brasil se aboliu praticamente os testes, o teste é uma raridade, né, e só é feito porque quem consegue comprar e pagar, ter acesso aí ao teste pago, né, ou quando a pessoa está aí numa situação de enorme enfermidade e é acolhida aí, quem consegue vaga nos hospitais públicos, né, que obviamente, apesar de todo o esforço dos trabalhadores da saúde, né, com salários congelados há vários anos, salários rebaixados, sem reposição de pessoal, né, é bom lembrar que boa parte, né, uma parcela enorme dos trabalhadores de saúde foram sendo infectados ao longo de todo esse tempo da pandemia, muitos aí contraíram doenças graves, centenas ou milhares faleceram, né, e não há sequer a política de reposição, né? Os governos criminosos, inclusive, tiram proveito da situação, não contratam ninguém, ou quando contratam, o fazem de maneira com salários rebaixados, de forma terceirizada, uma política totalmente criminosa, inclusive, né, ou talvez até a gente poderia dizer destacadamente em relação aos trabalhadores da saúde. Bom, essa situação coloca o problema de que a necessidade de controle, né, da mobilização popular, e que todo esse processo deveria estar sob o controle da população, né, sobre controles populares da saúde, de gente que está interessada em salvar o povo, das organizações dos trabalhadores, das organizações de trabalhadores da saúde, organizações populares, mas o que a gente tem aqui, né, é uma briga, é a encenação de uma briga entre o Bolsonaro e Dória, né, que não é nenhuma briga para valer, né, é uma briga para ver quem vai se eleger em 2022, né, mas nenhum dos dois lados, alguma coisa eles têm em comum. Ninguém quer combater a pandemia, né, é só demagogia rampeira, e tanto Bolsonaro quanto a chamada direita científica
são responsáveis por esse genocídio, né, e não há diferença substanciais entre eles. Bom, um exemplo muito claro dessa situação vem das medidas adotadas no dia de hoje, né, como sempre, anunciadas aí com pompa e circunstância pelo governo de São Paulo. Né, nós temos uma imagem aí do Dória anunciando aí sei lá, quase milésima, se não a milésima entrevista coletiva do governo, né, aquela encenação para anunciar medidas que supostamente seriam medidas, foram apresentadas, foram divulgadas aí pela imprensa capitalistas, como se o governo estivesse preparando medidas efetivas de combate à situação do Estado, onde há a superlotação das UTIs, né? São Paulo entrou numa situação de colapso, né? Várias cidades aí, várias regiões do estado, inclusive a capital, sem condições de atendimento aí à população que procura a rede hospitalar, né? Em vários lugares aí há uma superlotação já das UTIs. Bom, e no meio dessa situação, o Dória anunciou aí a imposição de um toque de recolher a partir da próxima sexta-feira, né? É uma medida, em primeiro lugar, medida de tipo ditatorial, de restringir a circulação das pessoas no momento em que tudo já está profundamente limitado, né, em que não há condições, as pessoas já estão sem emprego, né, a maioria da classe trabalhadora já nesse momento, as pessoas já estão sem condições de garantirem a sua alimentação, as pessoas já estão restritas às condições próprias de locomoção pela crise sanitária, pela pandemia, que eles não controlaram, que eles não fizeram nada para controlar, e agora vem a ditadura, né, de impor aí o horário que as pessoas podem ou não possam sair. Bom, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa medida ditatorial não tem efeito nenhum. É mais uma jogada, mais uma vez, uma medida de repressão para reforçar o poder repressivo do ditador, do aprendiz de fascista João Dória, né? O Bolsodória, né? E, ao mesmo tempo, visa dar a impressão, fazer aí a propaganda, com o apoio da imprensa capitalista, de que o governo está adotando medidas efetivas de combate. É mais uma encenação junto com um processo de vacinação, falso processo de vacinação, né? É uma enrolação no lugar do combate à pandemia, né? Dória, da mesma maneira que outros governadores que se dizem científicos, estão enrolando, né? E isso porque não tem nenhuma proposta de resolução da pandemia e porque querem, da mesma maneira que Bolsonaro, garantir a reabertura de tudo, né? Então eles querem preservar a política de deixar que as coisas abram, empurrar, né, centenas de milhares de estudantes de volta para as escolas, professores, funcionários, manter aí a superlotação no transporte, deixa tudo como está, deixa morrer. É uma política claramente genocida, né? Equivale como se o governo tivesse todo dia falando: nós vamos mandar, né, em São Paulo 300, 400 pessoas para a Câmara de Gás, né? Aqui a política não assume a forma nazista das câmaras de gás contra os judeus, mas assume a forma de deixar claramente, né, que a população morra pela Covid. Quem mata não é a Covid, quem mata é a falta de política dos governos, aqui em São Paulo, do estado mais rico do país, mas em todo o país, né, pelos governos estaduais aí. A gente vê os outros governadores científicos, ou de direita, ou negacionistas, adotando basicamente a mesma política: encenação, repressão ao povo e nenhuma medida efetiva, né, de combate. A gente vê nas cidades, inclusive cidades e até estados governados pelo PT e por setores da esquerda, a adoção da mesma política, né? A gente viu aí, por exemplo, o toque de recolher, que é
o outro nome da política do Dória, adotado em estados como a Bahia, Ceará, Paraíba, entre outros. Né? Aqui em Araraquara, o prefeito do PT chegou, fez um chamado ao Exército, né, para apoiar aí a repressão da população. Né? E toda essa conversa fiada procura dizer o seguinte, que o povo ele não vai apoiar uma medida de controle, porque não. Agora, a conversa, a farsa, tenta mostrar isso aí como sendo uma efetiva política de controle. Né? Quando não há nenhuma contrapartida da população, ele fala, não, vamos colaborar nesse sentido porque o governo está agindo, está fazendo teste, está separando as pessoas que estão com a doença, está abrindo efetivamente novas unidades para tratamento da população, está contratando médicos, trabalhadores da saúde, nada, absolutamente nada. E aí o povo se revolta contra isso, né? Não dá crédito a esses picaretas governantes, e os governantes retrucam dizendo o povo é safado, né? O povo é que é responsável pela contaminação. Vamos reprimir o povo. Vamos reprimir o povo que está desempregado, vamos reprimir o povo que não tem atendimento médico, vamos reprimir o povo que está sem salário, vamos reprimir o povo que está sem auxílio emergencial, né? E aí a gente tem essa farsa, tem as imagens aí de cidades aí, a política de encenação, né? Porque aí está aí para uma cena do centro de São Paulo, né? O Dória quer garantir essa política aí para a noite, né? De 23 às 5 horas, aí não pode, né? Não pode circular. A mesma coisa lá em Araraquara, que a gente vê nessa outra imagem. Mas, no entanto, durante o dia pode, ônibus lotado, pode. Escola, né, com transmissão, mais de 1.000 pessoas infectadas, como foi denunciado agora há pouco no programa Comando de Greve, pode, tranquilo. Né? E o Estado entra com a burdoada, entra com a repressão, né, para encenar. Bom, o resultado dessa situação nós vamos ver agora em números, mas que são pessoas afetadas por essa situação. O Brasil ultrapassou hoje, né, a marca de 250 mil pessoas mortas, né, na Covid-19, isso em números oficiais, né, só nas últimas 24 horas, até o começo da noite, foram registradas aí 1.390 mortes, né? E a média diária atingiu aí, passou na semana, chegou aí a 1.129 mortos por dia, né? E como a gente já destacou aqui, já há 5 semanas, né, a média diária é de mais de 1.000 mortos por dia, né? Quer dizer, nós temos aí, agora hoje já a média alcançou 1.129. Bom, vocês veem aí a imagem com os dados, ó, atualização aí feita pela nossa produção, aqueles dados eram de 19 horas, o balanço fechado agora às 8 horas, 1.433 mortos. 1.433, né? A situação disparando, quer dizer, a média diária é de 1.130, um pouco mais, a essa altura agora, mas nós estamos vendo que essa média ela está sendo deixada para trás dia após dia, e nós temos hoje em números oficiais, sabidamente sempre falsificados, 1.433 mortos nas últimas 24 horas e mais de 65 mil novos casos também nas últimas 24 horas. Bom, nós temos aí mais acho que uma ou duas imagens importantes para mostrar. A primeira diz respeito. Já agora a segunda imagem, que é essa aí, o gráfico da evolução, né? Você vê que a curva ela está aí em níveis altamente ascendentes, né? E nós estamos vendo que, só para a gente ter uma ideia, a gente demorou aí 100 dias para chegar aos 50 mil mortos, né?
em 63 dias para chegar a 100 mil mortos, 89 dias para chegar aí a 150 mil mortos, e depois, agora já em 48 dias, nós estamos vendo esse número chegar aí a 250 mil mortos. Né? Quer dizer, a situação, com esse número de hoje aí, a gente está caminhando para uma média de 1.300, 1.400, sabe-se lá quanto. Né? Não tem, nesse momento, inclusive, é até imprevisível, a situação se mostra claramente fora de controle. Bom, e nós temos um último dado, uma última imagem que diz respeito à vacinação, que mostra a continuidade da farsa total da vacinação no país. Né? A produção vai colocar para a gente. Tá aí. 2,9% da população vacinada. Isso, na sua imensa maioria, apenas com a primeira dose. Né? Quer dizer, não há combate nenhum, e quando o governo ditatorial não cumpre com o seu dever de adotar medidas de efetivo combate à pandemia, ele encena, e age aí para aumentar a repressão, inclusive temendo que a mobilização dos trabalhadores e do povo enfrente essa situação de genocídio, essa situação criminosa que nós temos aqui em São Paulo e em todo o país. Bom, antes de falar mais ainda, passar a novas notícias, agradecer aqui a participação do pessoal no nosso site, nosso chat, e a contribuição aí da companheira Maria Ângela Abduch. Muito boa noite, querida Maria Ângela, ativa sempre aqui no nosso canal. A companheira Carla Silva, também mandando aí a sua contribuição, a sua caneca aqui, o nosso brinde aí a Maria Ângela, tomando aqui o meu café, né? Apesar da caneca tá com vinho aí, mas fica para depois do resumo do dia. Muito obrigado aí. Agradecer a todos vocês. A Carla Silva lembrando que os comitês de luta contra o golpe estão organizando aí atividades no próximo final de semana. O Comitê Internacional vai organizar um debate na sexta-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, dia 26/2, na webinar dos comitês de luta contra o golpe, contra Bolsonaro e todos os golpistas. O candidato deve ser Lula. Né? Nossa participação aí no debate, ao lado aí de outros convidados, companheiros do Partido dos Trabalhadores, companheiros de partidos da esquerda da Europa. A gente fica devendo aqui para mandar para o pessoal o link, como é que faz para acessar, procurar aí o webinar dos comitês de luta. Acho que essa aí é a dica enviada aí pela Ana, da Carla. Vocês podem acompanhar aqui no chat, ela vai dando dicas para vocês aí de como acessar, quem quiser assistir, vocês que estão nos assistindo aí do exterior, e vocês também que estão no Brasil, que quiserem acompanhar o debate, O Daniel Santana destacando aqui que o lockdown na Venezuela é um recolhimento voluntário da população. Não é ferido o direito democrático da pessoa ir e vir. É uma política de convencimento num país que testa, que separa, que com enorme dificuldade, com o bloqueio dos imperialistas, com apoio, inclusive, da direita brasileira, tem um embargo econômico, mas tem aí um número bastante reduzido de mortos, ainda mais considerando a situação aí de embargo e de crise do país, de bloqueio que eles estão submetidos. Bom, agradecer a vocês aí a participação e pedir para vocês seguirem aí o bom exemplo da Carla, da Maria Ângela Abduch, do Para Que Postar Só Tendo Face, do companheiro Ernesto Abdala, e contribuírem com a gente, contribuir com o nosso canal, que precisa muito da sua contribuição, para seguir levando adiante aí a ampliação desse trabalho fundamental, que é uma imprensa independente, combativa, revolucionário. Obrigado aí ao Reflexão Sempre, também contribuindo conosco, E um abraço aí a todos vocês que acompanham, compartilhem e contribuam conosco. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Mostrando aí a política do Vale Tudo econômico, que o negócio é lucrar
né, é lucrar politicamente e economicamente com o bilionário negócio da doença e da morte do povo. No Senado aprovou um projeto para facilitar a compra das vacinas da Pfizer, né? É bom lembrar que essa política já vinha sendo preconizada aí há bastante tempo, né? Havia uma verdadeira campanha, a Rede Globo aí liderava, né, toda hora aí a campanha em torno da Pfizer, da vacina da Pfizer BioNTech, né, que é a vacina mais cara do mundo, né, que já apresentou, inclusive, aí vários problemas de efeitos colaterais em vários países, né, que também, como as demais, não tem nenhuma eficácia comprovada diante da nova cepa da Covid, né? Bom, mas é importante destacar que tamanho é o compromisso aí, o capachismo, que o Senado aprovou uma lei especial para facilitar a compra dessa vacina, né? Segundo aí a notícia publicada agora à noite, aí, no final da tarde e à noite pelos grandes monopólios de comunicação. A proposta autoriza os governos, veja só, porque é uma exigência da Pfizer, preste atenção, a assumir os riscos relacionados a efeitos adversos pós-vacinação. A Pfizer ela exige que quem compre a vacina, né, assuma que está assumindo o risco por conta própria, né, de que a empresa, né, a multinacional, aí, os tubarões, né, da Pfizer, da BioNTech, não vão ser incomodados depois se morrer gente, se a vacina não tiver efeito, se provocar aí outras doenças, né, que a gente só vai saber, inclusive, daqui a muitos anos, provavelmente, né, os bilionários tubarões, né, do setor da indústria farmacêutica exigiram a aprovação dessa lei pelo Senado, né, e foi aprovado aí na tarde dessa quarta-feira o projeto que visa claramente facilitar aí a compra da vacina da Pfizer. Quer dizer, é o cúmulo do capachismo, né? O Congresso Nacional vai ficando cada dia mais corcundo, né? Na segunda, num dia ele se curva ao STF, que quer mandar prender um deputado e por um crime que não existe, que é o direito de liberdade, que é expressar a sua opinião, né? No outro dia, eles se curvam e aprovam uma lei que é para cumprir a vontade da Pfizer. Obviamente que eles vão dizer que é para atender ao interesse do povo brasileiro, né? É uma adaptação, né? E no projeto está estabelecido aí, né, que os estados e municípios, e seja lá quem for, que quiser, pode assumir o compromisso, né, de aceitar a imposição da Pfizer, né, de que não haja cobrança posteriores diante de problemas. O capachismo é tão explícito que o site aí do portal da Globo, G1, diz que é o seguinte: o texto não cita nenhum imunizante especificamente, mas tem como pano de fundo o objetivo de viabilizar a compra pelos governos da vacina da Pfizer e da Janssen, do grupo Johnson Johnson. Será coincidência? Né? Justamente os monopólios da indústria farmacêutica mais poderosos do mundo estão impondo aí, e os capachos, né, do Congresso Nacional, dominado pelos golpistas, dizendo amém, né, aceitando aí a imposição do projeto de lei para que possam comprar aí, os estados e municípios, comprar a vacina, assumir os riscos em relação a eventos adversos. É o que está estabelecendo aí o projeto aprovado aí a toque de caixa pelo Senado. Está aí, né? Tá aí, é a mesma política que ocorre aí pelo mundo afora, né? Evidenciando aí a política de rapina dos grandes monopólios imperialistas diante da crise. Não é à toa, né, que nessa semana, no começo da semana, os Estados Unidos, a maior potência capitalista do planeta, ultrapassou a marca de 500 mil de mortos, né?
porque, evidentemente, que a única política dos capitalistas, né, diante da pandemia é lucrar com a pandemia, lucrar politicamente, né, defender os seus interesses, os monopólios farmacêuticos e deixar o povo morrer. Né? Os Estados Unidos já têm hoje aí cerca de 505 mil mortos, né? No dia de ontem contabilizou aí mais 2.300. Bom, e por falar nos Estados Unidos, mostrando aí a similaridade, né, que nós temos aqui entre os chamados científicos, né, e os negacionistas. Bom, vem um exemplo muito importante lá dos Estados Unidos. Um científico, né, um governador do Partido Democrata, foi denunciado por falsificar dados sobre a Covid. Nada mais, nada menos do que no estado de Nova York, o governador é o Andrew Cuomo. Ele foi elogiado, né, ele é uma espécie de Dom João Dória, né, foi elogiado durante o pior momento da crise sanitária, porque, como governador de Nova York, ele teria enfrentado com investigações, teria enfrentado a pandemia com medidas que o então presidente Donald Trump se recusava a adotar, né? Ele que adotava a política, foi o precursor aí dessa política levada adiante por outros governos, não só o Bolsonaro aqui no Brasil, mas também o Boris Johnson na Inglaterra, entre outros, né, de que a pandemia não tinha esse perigo todo, não era verdade, né, que podia ser combatida com cloroquina, etc. e tal. Bom, agora ele está enfrentando investigações e pedido de renúncia por encobrir a divulgação de dados sobre a morte de idosos em asilos. Né? O herói, né, o ex-herói norte-americano, aí, impulsionado pela imprensa capitalista, agora, né, ele que teria supostamente tido um pulso firme, né, diante da pandemia, né, e foi apresentado como um verdadeiro estadista, agora está tendo aí a sua reputação queimada e a denúncia de que ele atrasou a divulgação de relatório, dando conta que o número de mortos e idosos da Covid-19 nos asilos passava de 15 mil. Né? Ele teria anunciado aí 8.500 mortos, o Departamento de Estado de Nova York registrou 8.500, mas, na realidade, o número, né, sofreu várias manipulações aí sobre o comando do governo. Bom, e os elogios, obviamente, ficaram para trás. Bom, é bom destacar que, obviamente, como tudo, aí você tem aí uma luta política. O André Cuomo ele era apresentado aí como um candidato alternativo ao Biden e até como um possível candidato aí em 2026 agora, né? A essa 2025, candidato à presidência da República pelo Partido Democrata. Então, obviamente aqui vamos dar a denúncia. Obviamente que a manipulação existe, né, nos Estados Unidos como em todos os lugares, né, mostra a farsa que todos os científicos... Aqui o Dória foi apresentado como um verdadeiro santo, São João Dória da vacina. Né? Agora nós estamos vendo, nós já sabíamos, mas está ficando cada vez mais claro para a população, um verdadeiro trambiqueiro, né, repressor, ele aí, o cara que está inventando, como anuncia o nosso programa de hoje, um vírus que só pega à noite, né, a pretexto de reprimir a população, enquanto mantém as escolas abertas, né, professora ontem teve caso aí de professora grávida, né, com 8 meses, né, de São Caetano, que teve que continuar trabalhando porque o município lá não aceitou o atestado que ela apresentou e aí acabou contraindo Covid, foi parar, né, na UTI no hospital em São Paulo. Né, é parte da política criminosa do Dória e dos prefeitos locais aí que em várias cidades mantêm as escolas funcionando, né? Só querem a política de repressão quando se trata de reprimir o povo, de contenção. Quando se trata de garantir, né, que não haja contágio, como é o caso do fechamento das escolas, aí a gente vê a política, a verdadeira política criminosa, genocida desses senhores. Pois bem, vamos caminhando para o encerramento, né, e eu termino mais uma vez chamando vocês aí
Vou pedir à produção para colocar a imagem aí do nosso card de chamada aí para os atos em defesa do ex-presidente Lula. Próximo sábado, dia 27, né, um dia que foi chamado aí como um dia de protestos pelo Comitê Lula Livre, né, quero convidar você, né, a se incorporar às manifestações, que nós vamos aí destacar as manifestações, principalmente em São Paulo, em Brasília, né, que acontecem, né, em torno da liberdade do Lula. A produção colocou antes, eu aproveito e divulgo aí. Atos acontecendo amanhã e sexta-feira dos professores aqui em São Paulo, contra a volta às aulas, né, mas o que eu quero é a imagem do cartaz dos atos. Esse aí é o de São Paulo aqui na sexta-feira, né, dia 26, às 10 horas, na Paulista, contra o genocídio da volta às aulas. Você que está em São Paulo e região, no estado de São Paulo, sendo professor ou não, estudante, pai de aluno, está convocado. Bom, e no sábado, bota aí para gente, produção, a imagem aí o chamado aos atos em defesa da anulação dos crimes da Lava Jato, né, da restituição dos direitos políticos do Lula, né? Você está convidado. Em Brasília, vai acontecer às 17 horas. Às 15 horas, vai ter concentração no Espaço do Servidor, né, e caminhada até o STF. Né? Em São Paulo, acontece na Avenida Paulista. Né? Nós vamos fazer o ato presencial, porque nesse importante momento é importantíssimo ganhar as ruas, né, em defesa, né, da liberdade dos direitos políticos, liberdade plena, com a restituição dos direitos políticos do ex-presidente, né, Lula livre, Lula candidato e Lula presidente. Né? Então, em São Paulo, Brasília, também no Rio de Janeiro, os companheiros estão convocando, nós estamos concentrando os companheiros de vários outros estados, aqui do Sudeste e do Sul, aqui na cidade de São Paulo, né, vão vir pequenas caravanas para integrar o ato, está aí, ó, às 15 horas no MASP, né, fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula livre, candidato e presidente. Né, e o mesmo ato nós vamos realizar em Brasília, né, também lá no Rio de Janeiro. Pode colocar o do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no 2, em Copacabana, né? Acontece também no sábado, às 10 horas da manhã. Então, sábado, 10 horas, no posto 2, em Copacabana, né? 15 horas no MASP, aqui em São Paulo, e em Brasília, também às 15 horas, lá no STF. Obrigado a vocês aí pela presença, pela companhia, pela participação, né? A gente volta, né, amanhã às 8h30 com mais um resumo do dia. Né, divulguem aí o link do nosso programa, né, convoquem aí conosco, né, os atos do próximo sábado e vamos à luta. Fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula livre, candidato e presidente. Um abraço.